Muito bem-vinda mesmo. Nós não vamos rezar por ela, porque eu pedi a ela, você vai rezar com elas agora no começo, para a gente incendiar, e depois começa a pregação. Ela fez, pode deixar, então toca fogo. Glória a Deus. Só vou fazer um adendo aqui, viu, irmão? Fogo não pega em madeira molhada. Você entendeu ou quer que eu repita? Então não adianta eu posso sapatear aqui, trepar nas paredes, virar piruleta. Se você não abrir o seu coração, vai ser só um teatro. Quem foi? É eu. Pensei que era o microfone de novo. Toda vez que eu pego o microfone dá problema. Fala para essa varoa que está do seu lado aí. Fogo não pega em madeira molhada. Sunga o violão aí. Porque é o seguinte, vocês estavam cantando assim, ó. Se eu orar, se eu clamar as muralhas. Minha filha, você não vai derrubar nem uma caixa de fósforo. Levanta essa mão para cima aí. Quem tem muralha para derrubar, vai dando glória a Deus aí. Vai dando glória, vai dando glória. Porque hoje não vai ficar uma pedra sobre pedra. Deus vai derrubar. E Deus vai derrubar com a tua ajuda. Amém, querida? Então vamos cantar do refrão. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder. Profetiza isso, canta profetizando. Se eu orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder. Se eu orar, se eu orar, se eu orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao nem o mal, nem o mal, nem o mal, nem o mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus. Levante seus braços e diga milagre, milagre nesse lugar. Profetiza, filha. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar as muralhas não resistirão. elas não resistirão. Se eu orar, olha só, baixou a mão por quê? Ih, vocês vão ter que aprender comigo aqui, irmãos. Ninguém guerreia de braço cruzado. Não diz a palavra do Senhor que quando Moisés levantava os braços, o povo de Deus ganhava a guerra. Mas quando Moisés abaixava, o povo perdia a guerra. Você quer ganhar ou quer perder? Então pega na mão dessa varoa aí, já que está difícil para ela levantar, levanta a mão dela e assim levanta a sua também. Pode fechar o corredor, que eu não vou pregar para gente morta não. Eu vim aqui para pregar para mulher viva, para mulher cheia. Quem prega para gente morta foi Ezequiel. Vai dando glória, vai dando glória. Abre a tua boca para dar glória a Deus e canta. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder. Profetiza, diga. Se eu orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Nem o mal, nem o mal irá resistir. Diga os mares irão se abrir quando a boca de Deus. Quando a boca Oh, aleluia. declarar. Oh, aleluia. Milagres nesse lugar. Levanta a mão dela, sustenta ela e canta. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, Se eu orar, se eu orar, se eu clamar as muralhas. Segura a mão dela. Aperta a mão dela até ela dar um glória. Aperta, mas tem que ser aquele glória sair da alma. Um aleluia saída da alma. Nem ensaiadinho assim não, minha querida.
Vai dando glória pro teu Deus, vai dando glória pro teu Deus. Segura a mão dela, ajuda ela a dar glória, ajuda ela a louvar, ajuda ela a adorar. Derruba, Senhor, derruba as muralhas, derruba as resistências, derruba o medo, derruba, ora, 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 derruba, Senhor, derruba o medo, derruba a angústia, derruba a depressão, derruba, Senhor, a ansiedade, derruba, derruba, derruba. Não abaixa a mão não, não abaixa a mão não. Nem o mal irá resistir. E os mares irão se abrir quando a boca de Deus, declara. então declare Milagres nesse lugar. Eu sinto, segura aí, segura aí. Não solta não, não solta não, não sai da conta não. Porque eu sinto que esse momento aqui está quebrando muitas muralhas no coração aqui. Mulheres que chegou aqui meio que perguntando o que eu estou fazendo aqui. Mulher que chegou aqui meio que arrastada, meio que capenga, dizendo assim: eu vou lá. Disseram que é uma baixinha de 1,50 m que veio de São Paulo, eu vou lá. Querida, essa baixinha aqui só veio aqui para dizer para você que o teu Deus é um Deus que vence batalha e que você não vai sair desse final de semana do jeito que você entrou, não. O nosso Deus é um Deus que perde batalha e Ele não entra numa briga para perder, não. Tem alguém que entrou aqui nessa noite com um diagnóstico. Você acabou de cantar milagre nesse lugar. Então esse diagnóstico hoje vai ser revogado no nome de Jesus. E quem crê vai dando glória a Deus. Quem crê vai dando aleluia. Quem crê sobe no glória. Porque nós não vamos passar esse final de semana aqui, irmãos, fazendo um social, não. Nós não vamos passar esse final de semana aqui só cantando e comendo, não. Eu não sei você, irmão, mas eu vim da minha casa, eu saí da minha casa hoje 5 horas da manhã. Eu vim aqui para ver milagre. E eu não aceito menos que isso. Eu orei menos que isso. E você não pode aceitar menos que isso. E às vezes essa mão dessa irmã que está te segurando é a única coisa que você tem agora. Talvez essa mão que está te segurando agora, talvez seja até alguém que você nem conhece. Se for alguém que você não conhece, olha para ela, dá uma piscadinha, fala: obrigado, irmã, segura na minha mão, eu estou precisando mesmo. Nem o mal irá se... Diga! Os mares irão se abrir. Porque é a boca de Deus. Quando a boca de Deus declarar. Força no milagre. Milagres nesse Para terminar, você orar. Se eu orar, se eu clamar, As muralhas não resistirão ao poder. de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Agora solta a mão dela. Agradece porque ela foi um arão para você. Vai voltando para o seu lugar. Pode ir se sentando. É bom, não é? É bom a gente ter alguém ali, ó. Às vezes é alguém que a gente não sabe nem quem é, mas que nessa hora se torna a boca de Deus para nós. Amém, queridos? Obrigado, ministério. Deus abençoe. Coisa boa é assim, que a gente pode meter louco, que eles se viram, né? É bom. Glória a Deus. Por isso que é bom ter ministério bom. Como o irmão falou, eu me chamo irmã da... Ah, não, ele não falou, né?
Eu me chamo irmã Ana da Cruz, sou leiga, consagrada, celibatária. Vim de São Paulo. Eu ia falar numa terra tão distante, mas não é tão distante assim. Tão distante é de onde eu estava semana passada. Semana passada eu fui para Rondônia. 10 horas de viagem. Achei que eu ia chegar no Japão. Meu Deus do céu, que lugar longe. Mas aqui não foi não. E eu fiquei muito feliz porque aqui no João Pessoa, não aqui em Campina Grande, mas a Paraíba é minha terra. Minha família toda daqui, né? Meus pais eram de João Pessoa e tudo mais. Então foi muito bom voltar aqui depois de tantos anos. Eu era pequena, né? Pequena não era tanto que eu sou até hoje, né, irmão? Mas eu era mais nova. Era bebê quando eu fui embora daqui. Muito bem, agora guardem os celulares. Eu sei que eu sou linda, maravilhosa, irresistível. Mas agora você vai botar o seu celular no modo avião. Que é para ver se ele voa e some. Tá bom? Depois eu prometo para você que eu cobro R$500 por cada foto. Depois. Mas agora não pegue o seu celular, não. Por acaso a senhora trouxe sua Bíblia? Aí sim, glória a Deus. Então, eu sou fundadora de uma comunidade chamada Missão Sara. Sara, no sentido duplo do termo, né? Sara de Sarar, Sara de Abraão, Sara de Tobias. Lá em São Paulo, na cidade de Barueri. E, como o Gustavo falou, Deus preparou, sei lá como, e eu vim parar aqui, né? Glória a Deus. Então, muito bem. Apresentações feitas, abra comigo a sua Santa Bíblia. No primeiro livro de Samuel. Quem não trouxe a Bíblia não vai para o céu. Olha, até rimou. 1 Samuel. Quem achou, diga aí, glória. Não mente, que é feio. Tô vendo gente assim, me procurando e dando glória. 1 Samuel, capítulo de número 1. Irmã Grace que me aguarde. Que era ela que ia fazer essa pregação aqui. Capítulo de número 1, no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler até quando Deus mandar. Amém? Todas acharam? Quem não achou, diga não achei. Vai narrar, esse texto sagrado vai narrar o nascimento de Samuel. Agora nós não vamos conversar não, tá? Agora nós vamos deixar Deus conversar com nós, por meio da palavra. Havia em Ramataim Sofim, um homem das montanhas de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, o Eframita. Ele tinha 2 mulheres. Quantas mulheres? Uma chamada Ana e a outra chamava Fenena. Ou em algumas traduções, pode ser que você vai achar como Penina. Essa última tinha filhos, a tal da Fenena. Ana, porém, não tinha filhos. Cada ano subia este homem de sua cidade para adorar o Senhor dos exércitos e oferecer-lhes um sacrifício em Silo, onde se encontravam os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias. Bons nomes para vocês colocarem nos filhos de vocês. Sacerdotes do Senhor. Cada vez que Eucana oferecia um sacrifício, dava porções à sua mulher Fenena, bem como aos filhos e filhas que ela teve. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, embora a tivesse tornado estéril. Sua rival a afligia duramente, provocando-a a murmurar contra o Senhor. Perdi. Achei. O Senhor que a tinha feito estéril.
Isso se repetia a cada ano, quando ela subia à casa do Senhor. Penina continuava provocando-a. Então, Ana punha-se a chorar e não comia. Seu marido dizia-lhe: Ana, por que choras? Então Ana punha-se a chorar e não comia. Seu marido dizia: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste? Não valho eu para ti como 10 filhos? Vale ou não? O marido vale mais do que 10 filhos? Versículo 9. Desta vez, repete comigo. Percebe que aí desta vez está entre parênteses? Tá? Então nós vamos entender isso aí. Desta vez, Ana levantou-se, depois de ter comido e bebido em Silo. Ora, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira à entrada do templo do Senhor. Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva, e vos lembrardes de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava, e lhe deres um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará em sua cabeça. Versículo 12. Prolongando ela sua oração diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração e apenas se moviam os seus lábios, sem lhe ouvir a voz. Eli, julgando-a ébria, falou-lhes: até quando estarás tu embriagada? Vai-te e deixa passar a bebedeira. Olha o que ela responde. Não é assim, meu senhor, respondeu ela. Eu sou uma mulher aflita. Não bebi nem vinho, nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola, porque é a grandeza de minha dor e de minha aflição que me fez falar até agora. Ele respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que lhe pedes. Encontre a tua serva graça aos teus olhos, ajuntou ela. A mulher se foi, comeu, e o seu rosto não era mais o mesmo. No dia seguinte pela manhã, prostraram-se diante do Senhor e voltaram para sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e, passado o seu tempo, deu à luz um filho, chamou Samuel, dizendo, porque dizia: eu pedi ao Senhor. Palavra do Senhor. Aplaude essa palavra com o teu coração. Dá glória a Deus por essa palavra. Nós vamos seguir o texto, mas por enquanto vamos nos ater aqui. Então nós estamos falando aqui de uma realidade de um homem que tinha 2 mulheres, que a lei permitia naquela época. Não era lícito, não era correto, mas a lei permitia, amém? E nem tudo que a lei permite, Deus aprova, viu? Já começa dando essa. Tem coisas que a gente diz, não, mas está na lei, é permitido. Não. Nem tudo que a lei permite, Deus aprova. Guarde isso no seu coração. Tem muita lei por aí, normalizando o pecado, e a gente está indo na onda. Então, a primeira coisa, não era lícito, não era agradável aos olhos de Deus, mas a lei permitia. Então,
não só ele, quanto tantos outros casos na Sagrada Escritura, de modo especial no Antigo Testamento, que os homens tinham mais de uma mulher. É o caso aqui de Eucana, que tinha Fenena e Ana. E o texto diz que era costume que todo ano eles subiam ao templo para adorar. E adorar aqui é o termo do sacrifício, da entrega. Não é aqui que eu vou pregar isso, estou com essa pregação na cabeça, mas adorar é isso. Eles subiam ao templo para adorar a Deus. E os sacrifícios que eram oferecidos no templo, nessa época, eram os sacrifícios de animais. Então se levava um novilho, se levava uma ovelha, se levava rolinhas, pombos, etc., ou animais gordos, carneiros, que eram oferecidos no templo e eram partidos em 3 partes. Então uma parte ficava para quem oferecia, uma parte ficava no templo e a outra parte ia para os sacerdotes do templo. Sempre era assim. A parte mais tenra, a parte mais nobre do animal ficava no templo. Mas sempre era oferecido àquele que oferecia uma parte da sua oferta. Então a primeira coisa, irmãos, irmãs, que Deus quer ensinar para nós nessa noite, por meio desta palavra, é que todas as vezes que você subir à presença de Deus, que todas as vezes que você for à presença de Deus, para adorar a Deus, para dar a Ele a glória que é dele, Ele sempre vai dar a glória dele para você. Você nunca sairá da presença de Deus de mão vazia. Mesmo quando a gente vai para oferecer, mesmo quando a gente vai para dar, como era o caso aqui, eles iam para ofertar, eles iam para sacrificar, eles iam para adorar. E o texto diz que subia ele e as 2 esposas. Mas qual era a agonia de Ana? O texto não diz quanto tempo que isso durava, quanto tempo durou essas subidas, essas idas e vindas até Ciro, até o templo, para ofertar. Mas o que o texto diz claramente é que a bendita da Fenena, para não dizer outra coisa, ficava apurrinhando a cabeça de Ana, humilhando ela, fazendo ela pecar contra o Senhor, fazendo ela murmurar. Irmã, não tem coisa pior do que a gente ter um trauma, do que a gente ter uma ferida e ter sempre alguém enfiando o dedo nela e te lembrando quem você é. Deus está dizendo para nós nessa noite que se você veio aqui com alguém com o dedo na tua cara para apontar quem você é, o Espírito Santo hoje vai dizer para você quem você vai se tornar. Porque a esterilidade de Ana era no ventre, mas tem muita mulher que tem ventre que gesta, mas tem uma alma seca, ferida pela humilhação, como era o caso dela. Ana não era só estéril no ventre, mas também no coração, de tanta humilhação, de tanta dor. Quantas mulheres que passam a vida inteira, o marido jogando na cara, os filhos jogando na cara, o pai e a mãe relembrando as suas fraquezas, fazendo questão de dizer quem você é, como era o caso de Fenena, o tempo todo lembrando ela. Não tem coisa pior do que você ter uma dor que você quer esquecer e alguém está sempre dizendo: olha, você é estéril, olha, você não gera, olha, você não pode, olha, você não consegue. Ah, irmã, mas eu vim de São Paulo aqui no nome de Jesus para quebrar essa palavra de maldição sobre a tua vida nessa noite. Essa palavra que vai dar um amém mais forte, né, gente? Pelo amor de Deus, dá um amém para o diabo ouvir. Ah, melhorou. Isso aí. Mulher tem que falar amém com convicção, né? Isso aqui não é escolinha do professor Raimundo, não. Tem que ser espontâneo, do coração, da alma, tá bom? Combinado? Vai ser os 3 dias sim, exatamente, mas no glória a Deus. E quem não quiser, que vai embora só domingo. Tá bom? Então, irmãs, ela ficava fazendo isso, lembrando ela, e o texto diz que ela tentava Ana a murmurar. Ela ia para o templo adorar, ela ia com fragilidade. Agora, uma coisa bonita que Ana ensina para nós mulheres nesta noite é que mesmo estéril ela ia. Mesmo doente ela ia, mesmo humilhada ela ia, mesmo sem cumprir de promessa, mesmo vendo a promessa se cumprir na vida da outra, ela ia. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: nada pode impedir você de adorar, nada pode impedir você de ir para a igreja. Ah, eu não vou, que eu estou com uma dor na barriga, toma um Mosec e vem. Ah, eu não vou porque está chovendo, tu é de açúcar? Hein? Ah, eu não vou porque eu estou com problema. Traz o problema e vem assim mesmo. Eu não vou porque eu estou me sentindo seca.
Eu já vi esse falando assim, eu já não vou não. Porque do jeito que eu estou, eu vou pecar se eu for. Quem nunca? Minha filha, pecado é tu não vir. Pecado é você deixar de buscar a Deus por causa das suas dores. Pecado é você deixar de buscar a Deus por causa daquilo que falam a seu respeito. Pecado é você deixar de ser feliz na presença de Deus por causa daquilo que estão determinando para a tua vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem não vive com você a dor do processo não tem legalidade para dizer na tua vida uma vírgula que seja. Quem não vive com você a dor do processo não tem legalidade para dizer nada a seu respeito. Porque só quem viveu, e ainda assim quem vive não tem muito direito também. Porque quando Eli olha para Ana e diz, está bêbada, o texto diz que ele estava na porta do templo. Ele não estava no altar, ele estava na porta do templo. Imagina alguém lá, igual está o Gustavo lá no fundão, e nós aqui orando, sem dizer nada, né? Porque não é o nosso caso, a gente grita. Mas imagina, ele vai dizer que aquela mulher está doida, porque o texto diz que ela só movimentava os lábios, não saía palavra nenhuma. Ele chega para ele e fala, vai para casa, cura essa bebedeira aí. Então, porque quem vê, como é que é o ditado? Quem vê de longe vê melhor. Não é isso que dizem? É mentira. Quem vê de longe não vê coisa nenhuma. Quem vê de longe vê o que quer. É muito fácil para quem está fora. Não, mas quem está fora enxerga melhor. Mentira, porque Deus é que vê o teu coração. Ninguém tem acesso a Ele. Eli achou que ela estava bêbada. E ela disse, não, meu Senhor, eu estou aflita, eu estou agoniada. Só Deus é que sabe, minha irmã, o que você traz no seu coração. E quem não vive com você as agonias do processo, vai achar que você está bêbado, que você está doida. Vai para a igreja, vou. Vai ficar um final de semana lá, vou. Se precisar ficar uma semana, fico. Por quê? Porque ela sobe para adorar. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe adoração sem sacrifício. Você entendeu? Não existe adoração sem sacrifício. Nós vamos viver daqui a pouco um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. E deixa eu dizer, eu acho que isso é um sinal profético de que Deus quer curar a minha miopia de 6 graus. Ou então que eu estou precisando de um óculos novo. Nós vamos viver daqui a pouco um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. E eu quero dizer já assim, de falar para as irmãs, para os irmãos, só tem mulher, tem homem lá no fundo. Não faça desse momento um estilo, o que eu posso dizer? Uma moda. O ministério vai cantar, nós vamos orar para Jesus, e nós vamos embora. Isso não é adoração. Isso é qualquer coisa, menos adoração. Porque adorar, a gente adora na dor. Por isso que é adoração. Adorar é quando a gente oferta para Deus o que é mais doído para nós. Entende? Hoje em dia a adoração se tornou uma performance. O Santíssimo lá, o ministério cantando, alguém dizendo alguma coisa e tudo certo. Ou na pior das hipóteses, o padre sai com Jesus e a gente quer tocar, a gente quer passar a mão, a gente quer o Jesus, a gente quer as obras que Jesus faz, mas não quer o Jesus das obras. Ana, quando subia para o templo, ela subia na dor, debaixo de chacota, debaixo de humilhação, debaixo de esterilidade, de dor, de vergonha. Mas olha só, por que eu falei para você, presta atenção, que no versículo 9 está dizendo que desta vez, quando o marido dela, quando Eucana questiona, então Ana punha-se a chorar. Ana não comia, Ana não bebia, Ana se entristecia diante daquela realidade. E o marido sensível, né? Pergunta para ela, por que você está chorando? Nada. Uma pessoa que vive a esterilidade a vida inteira, que está humilhada, lascada, ele está perguntando, por que você está chorando? Coisa de homem mesmo, né?
Não valho eu para ti mais do que 10 filhos? Não, não vale não. Porque, irmãs, o que Ana queria viver não era só a gestação, não era só ver a barriga crescer. Ela queria poder ofertar a Deus. Ela percebe que ela não pediu um milagre para ela. Ela disse: se o Senhor me der, eu devolvo. Está entendendo? Deus está dizendo para alguém que não te deu um milagre ainda, porque você está preocupado só com você. Milagre é coisa de gente generosa. Milagre Deus dá para gente madura. Milagre Deus dá para mulher madura e generosa, que mais do que ter o fruto nos braços, é sentir a presença, é entrar na presença, é ofertar na presença. O que Ana disse: se o Senhor me der, eu entrego no templo. Se o Senhor me der, eu consagro. Talvez sabe por que o teu milagre não chegou ainda? Porque você está retendo para si. Aprende a dar para Deus, aprende a consagrar para Deus, aprende a devolver para Deus. Porque assim como quando Ana oferecia a carne sacrificada no templo, o sacerdote devolvia para ela uma porção. Deus está dizendo: a hora que você aprender a me entregar, a consagrar, a largar de mão, eu devolvo o milagre para você. O problema é que a gente quer tudo para nós. Mas o texto está dizendo: desta vez, pega aí, versículo 9, se eu não me engano. Desta vez. O que é esse desta vez? Ele é muito imperativo, ele é muito decidido. O texto está dizendo, é como se Ana quisesse dizer assim: chega, acabou, agora eu vou reagir. Dessa vez, ou seja, já passou por humilhação, provocação, murmuração, veneno enchendo o saco, jogando na cara dela que ela era estéril. De repente dizia: Ana não comia e Ana não bebia e estava triste. Mas desta vez, repete comigo: desta vez. Talvez você tenha feito muitas tentativas na sua vida acerca das realidades da sua casa, do seu casamento, não sei, da sua família. Mas Deus está dizendo hoje para nós, minhas irmãs: desta vez vai ser diferente. Você crê nisso? Dessa vez vai ser diferente. Esse final de semana não vai ser mais um na tua vida. Dessa vez Deus vai fazer. E Deus não fez antes por quê? Talvez porque você não estivesse pronta. Eu sempre costumo dizer isso: nosso Deus é um Deus que tem poder para resolver tudo num piscar de olhos. Sim ou não? Sim. Pronto. Converteu o marido, converteu o filho, fez tudo. Puf. É ou não é? Mas a pergunta que eu quero fazer a vocês é: por que é que Ele não faz? Se Deus tem poder de mudar a tua casa, as tuas realidades, teu problema, tua saúde, Deus tem poder para fazer tudo. A pergunta que é por que Ele não faz? Ou às vezes você já não questionou diante de algumas situações da sua casa, do seu trabalho, sei lá: Senhor, bastava um piscar de olho teu, bastava um estalar de dedo teu, e tudo estava resolvido. Por que é que o Senhor não faz? O que custa, Senhor? Custa nada para ti. Para mim custa muito, mas o Senhor é Deus. Irmã, a resposta é uma só: Deus não fez na tua casa porque Ele ainda não concluiu o que Ele precisa fazer na tua vida. Aquele que é fiel, diz o Salmo 137, Ele é fiel para cumprir aquilo que em teu auxílio Ele começou. E muitas vezes Deus não concluiu na tua vida ainda a obra que Ele precisa concluir. Então Ele sabe que se Ele começar a mexer na tua casa e não mexer em você, você estraga tudo que Ele fez. É como querer mexer numa reforma pelo teto e não pelo alicerce. Aliás, pelo alicerce e não pelo teto. E você mexe no alicerce, cai tudo. Não é assim? Deus começa por cima e não por baixo. Por baixo no sentido da base, né? Percebe que muitas coisas que Deus precisa trabalhar na sua vida, na minha vida.
Mas aquele que é fiel, e aquele que começou em você uma boa obra, é fiel para terminar. Você crê nisso? Esse final de semana Deus vai dar pronto acabamento a muita coisa que Ele começou na tua vida. Amém, querida? Dê amém? Já falei que eu não sou Ezequiel não, hein? Eu não prego para gente morta, não. Eu prego para gente viva. Então veja, ela diz, dessa vez, ela levantou-se. Só se levanta quem está ou deitado ou sentado, amém? Ela estava prostrada de alguma maneira. Porque ela levantou-se. E o que ela fez? Ela comeu e bebeu. E ela comeu e bebeu aonde? Em Silo, no lugar da adoração. A adoração nutre a nossa alma. Aquela que sabe realmente sacrificar, aquela que sabe realmente entregar, se alimenta, se nutre desse momento. Adoração não é uma performance. Adoração é um estilo de vida, é um ato de sacrifício. O altar é o fogo, é a lenha. E nós vamos entregando os nossos Isaques, como diz lá o livro do Gênesis. Hoje, minha irmã, quando o Santíssimo estiver ali exposto, não fique dependendo de música, de ministração, não. Derrame, faça como Ana, derrame a tua alma na presença do Senhor e sacrifique, oferte, entregue. Isso é a verdadeira adoração. Ela se levanta, ela come, ela bebe. E aí, o sacerdote estava sentado aonde? Numa cadeira, na entrada do templo, lá longe. Aqui é o átrio e lá a entrada. Ou seja, ele estava distante. Ele não viu o que ela estava passando. Ele achou que ela estava bêbada. Agora imagina, para alguém olhar para você e achar que você está bêbada, que o trem estava doido mesmo, né? E é assim que a gente tem que rezar. Porque esse episódio, ele se repete lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, lembra? Quando depois da vinda do Espírito Santo, quando todas ficaram cheias do Espírito Santo, passaram lá e disseram, olha, isso aí, né, Espírito Santo, não, isso aí são todos embriagados de vinho doce. E Pedro disse, não, aqui são 9 horas da manhã, ninguém está bêbado aqui não, nós estamos embriagados da presença do Espírito Santo de Deus, a ponto de nos confundir com gente bêbada, doida. Irmã, desculpa, mas assim, um pouco de loucura nesse mundo é mais do que necessária. Porque já basta o que o mundo está aí oferecendo. Eu desejo profundamente que você saia desses dias aqui de encontro totalmente retardada. Totalmente surtada. No espírito. No espírito. Nada de Gardenal e Rivotril, não. Lexotan, Lexoprol, não. Mas eu desejo que você seja tão possuída, tão tomada, tão cheia do Espírito Santo, que você saia daqui falando para os cachorros na rua, Jesus te ama. E quando não tiver mais ninguém para pregar, vai para o vidro de shampoo no banheiro e prega para eles. Tinha um irmão na nossa diocese que ele fazia isso. O nome dele era Irmão Lamparina. Porque todo lugar que Jesus passava, assim, ele tirava a camisa, jogava uma flor, sentia um isqueiro. Ele era meio doido. Mas era doido de amor por Jesus. Então, eu desejo que isso aconteça com você. Que você viva uma experiência tão profunda e tão verdadeira com o nosso Senhor nesse final de semana. Que você possa ser confundida com Ana. Não na aflição mais, porque as suas aflições vão ficar aqui no altar do Senhor. Mas na sua alegria, no seu derramamento, na sua entrega a Deus. Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente, ou seja, chorou muito. E ela promete para Deus que se Deus desse a ela um filho varão, ou seja, um filho homem, que ela devolveria, que ela entregaria, e que a navalha não lhe passaria a cabeça. O que significa navalha que não passa na cabeça? É que ele seria sacerdote.
como Sansão, que pertencia a uma espécie de ordem que havia naquela época, que eram os nazirenos, se eu não me engano, que eram os homens sacerdotes que não cortavam não cortava a cabeça, não cortavam o cabelo. No versículo 12 diz que Ana prolonga a sua oração. Você está acompanhando sua Bíblia ou você já fechou a Bíblia? Ah, bom, porque se você já fechou, então Deus já parou de falar com você. Prolongando ela a sua oração. Não, mas é verdade, gente. Quando a gente fecha a Bíblia, porque como a gente disse, você fala assim, ó, então, gente, acabou a pregação. Porque Deus está falando com você pela palavra, não é pela minha boca. Eu já estou só reproduzindo. Pode ser que Deus fale com você algo que nem eu esteja dizendo, mas é porque você está com a sua Bíblia fechada, bal para você. Prolongando ela a sua oração, ou seja, era uma oração cumprida. E ela estava sem pressa. Ela orou sem pressa. Eli observava o movimento de seus lábios. E ela falava do seu coração. E apenas se moviam os seus lábios sem lhe ouvir a voz. Ou seja, ela não dizia nada, né? Aí eu batendo, agora que eu vi que estou com o microfone aqui. E aí, ele fala para ela, até quando estás bêbada? E ela diz, não é assim, meu Senhor. Eu sou uma mulher aflita. Não bebi nem vinho, nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Assim é que nós devemos nos colocar diante de Deus. Nas nossas aflições. E por que não dizer das nossas alegrias também? Não sei se você já fez a experiência de ir no sacrário, de ir na igreja e falar para Jesus que você quer dividir com Ele uma alegria. Porque a maioria das vezes a gente só vai para chorar nossas pitangas. É ou não é? Para reclamar, para murmurar, para dizer das coisas ruins que estão acontecendo. Mas quantas vezes você foi a Jesus para dividir com Ele uma alegria, uma satisfação, um gozo que você teve? Ela foi para dizer, não, eu sou aflita. E ela só pediu a Deus que realizasse o milagre. Ela explica para Eli, né? E Eli que se comove e reconhece, e diz para ela, então vai, e seja feito como tu queres, seja feito. E aí o texto vai dizer, lá no último versículo que eu li, que Ana conheceu Eucana. Conhecer no verbo da Sagrada Escritura significa ter relação, ter intimidade. Então, Ana teve intimidade com ele e ela ficou grávida de quem? Samuel. Agora, vira comigo a página. Pega lá no versículo 24. Após tê-lo desmamado, tomou consigo e levando também 3 novilhos de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, conduziu-os à casa do Senhor em Silo. Sim, senhora. O menino era ainda uma criança. Olha só. Lembra que eu falei que quem quer milagre, mulher que recebe milagre é mulher generosa? Ela não foi só para entregar o que ela recebeu. Ela foi para entregar muito mais do que ela recebeu. Porque ela está dizendo, o texto está dizendo que ela levou novilho, efa de farinha, odre de vinho. Sabe o que chama isso? Gratidão. Uma mulher que vive da promessa de Deus, uma mulher que sabe ser agradecida. Volta lá. Imolaram o novilho e conduziram o menino a Eli. Versículo 26, é aqui que é a chave do negócio. Ana disse, ouve meu Senhor, por tua vida, eu sou aquela mulher que esteve aqui em tua presença, orando ao Senhor. Eis aqui o menino, por quem orei, e o Senhor ouviu meu pedido. Portanto, eu também o dou ao Senhor. Ele será consagrado ao Senhor para todos os dias de sua vida. E prostraram-se naquele lugar diante do Senhor.
O texto diz que foi depois que ela desmamou Samuel. Pode ser 1 ano, 2 anos, não sei quando é que foi que ele parou de mamar. Mas o texto diz que quando ela desmama Samuel, ela pega o novilho, a farinha, o vinho e vai para o templo. E ela volta para o templo. Presta atenção, minha irmã, que essa palavra é para nós. Ela chega para o sacerdote e fala assim para ele: olha, sabe, lembra de mim? Eu sou aquela. Vamos jogar aí uns 2 anos, que de gravidez 9 meses, até desmamar mais 1 ano. Vamos imaginar que Samuel tinha 2 anos, quando ela foi levar ele para o templo. 2 anos é um tempo que se dá para esquecer muita coisa, sim ou não? Você lembra que você comeu há 2 anos atrás? Se falasse que lembrava, eu ia botar você na NASA, para estudar a sua cabeça. Claro que não. Tem coisa que a gente não lembra. Mas ela olha para o sacerdote com o menino no colo. Presta atenção que Deus está falando com você. Acorda para a vida. Com o menino nos braços, ela olha para ele e diz assim: então, lembra de mim? Eu sou aquela que esteve aqui há 2 anos atrás, chorando por um milagre. Aquela que você disse que estava bêbada. Lembra de mim? Eu sou aquela que vinha toda semana para a igreja chorar pedindo um milagre para Deus. Lembra de mim? Eu sou aquela que vinha na igreja pedindo para Deus que eu queria engravidar e não conseguia. Lembra? Olha, eu sou aquela que vinha toda semana no grupo de oração pedindo para Deus restaurar meu casamento. Ei, olha, lembra de mim? Eu sou aquela que veio aqui orar pelo meu filho, porque meu filho estava nas drogas e precisava de uma restauração. Você está entendendo? Ana volta no templo com um milagre nos braços. Você pode aplaudir Jesus por isso? Ana volta no templo com um milagre nos braços. Quem está entendendo que Deus está dizendo que você vai chegar aqui daqui a pouco e vai falar: então lembra de mim? Eu sou aquela lá que estava no retiro de mulheres, que tinha uma baixinha que gritava. Lembra de mim? Então, está aqui, ó. Está aqui o fruto da minha entrega. Está aqui o fruto da minha adoração. Está aqui o fruto das minhas lágrimas. Está aqui o fruto da minha humilhação. Minha irmã, eu profetizo na sua vida que você vai entrar nessa igreja com o teu Samuel no colo. Você vai entrar nessa igreja com a tua promessa cumprida. Só que para isso você precisa aprender a adorar. Para isso você precisa aprender a sacrificar. Para isso você precisa aprender a se desprender. Porque muitos de nós somos nós retemos as coisas, porque temos medo de perder. A matemática de Deus é que menos com menos é mais. A nossa matemática é que mais com mais é menos. Porque aquele que aprende a se entregar, aquela que aprende a se doar, aquela que aprende a se ofertar, se entregar, se sacrificar. Ana suportou o processo durante muito tempo. Ei, escute uma coisa, minha irmã: só quem crê no propósito de Deus se submete ao processo dele. Eu não sei o que você está passando. Talvez as mulheres da Paraíba não tenham problema algum. Tudo marido rico, tudo tranquilo, né? Se não é, eu estou profetizando. Quem quiser, levanta a mão e recebe aí, ó. Tudo ganhado na Mega Sena no final do ano, né? Eu não sei qual é a história que você traz da sua vida. A única coisa que eu tenho certeza é que se hoje, nesta sexta-feira, você tiver a coragem de ofertar, de entregar, você vai sair daqui com o teu Samuel no colo. Talvez esse Samuel seja a restauração da sua casa. Talvez esse Samuel seja... Dá uma violinha aí. Talvez esse Samuel seja a conversão do seu marido. Eu não sei, irmão, eu não sei. Também não quer saber, não. Porque já basta os meus problemas.
Eu não sei, mas você crê? Lembra que eu comecei falando, né? Quando o Gustavo estava aqui, que eu disse: madeira molhada não pega fogo. Então não adianta você ficar jogando essa responsabilidade para minhas costas, não. Porque tudo depende de Deus, mas e sobretudo da sua abertura de coração. O que eu sinto é que tem muitas mulheres aqui que já não tem muita fé. E não é questão de fé em Deus. Eu sei que você tem fé em Deus. O que você talvez precisa resgatar nesse final de semana é a fé de que Deus continua fazendo na tua vida. Porque às vezes a gente fala: mas meu Deus do céu, eu rezo tanto, eu oro tanto, eu vou todo domingo para a missa, eu vou para o grupo de oração, eu rezo texto, faço jejum, faço dieta, e o milagre não vem. Mas eu tenho certeza que talvez no próximo ano, se Deus me permitir estar viva e eu voltar aqui, eu vou ver essa igreja cheia das Anas e os seus Samuels no colo. Eu vou ver mulheres que aprenderam a sacrificar, mulheres que aprenderam a adorar sacrificando, entregando, não fazendo de Jesus um supermercado, alguma coisa, não, alguma coisa que eu vou lá e pego só o que eu preciso. Você não precisa daquilo que Deus te dá, você precisa dele. Você não precisa das obras de Deus, você precisa do Deus das obras. Ele faz, mas Ele precisa que você sacrifique, que você entregue. Em nome de Jesus, você vai deixar essa bagagem hoje aqui. Você vai esvaziar essa mochila cheia de trauma, cheia de dor, cheia de agonia, de humilhação, de vergonha. Tem que deixar aqui, irmã. Senão você vai chegar no domingo frustrada, já. Em nome de Jesus, que essa palavra de hoje te motive. É interessante que eu tinha preparado uma reflexão assim para fazer durante a adoração, ministrando, né? Que era o tema do encontro, Salmo 126. Os que semeiam na lágrima. Não é esse o tema? Ana semeou na lágrima. Ana semeou na lágrima e voltou com alegria. E esse salmo é tão bonito porque ele diz: quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar, encheu-se de sorriso nossa boca e nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez conosco o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Põe essa bexiga desse celular quieto. O salmista está dizendo, porque esse canto é o canto de triunfo daqueles que saíram do exílio. Presta atenção, Deus está dizendo: hoje eu tiro você do exílio. Aquelas que estão semeando na lágrima como Ana, em nome de Jesus, vai voltar para casa com os feixes. Você crê nisso? Você crê nisso? Não, você não crê não. Não, você não crê não. Se você crê, dá um salto de glória e faz como Ana. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Não, senta. Vocês são muito esquisitas. Senta. Vocês não estão comigo na palavra não. Vocês estão dormindo. O que o texto está dizendo aí? Desta vez ela fez o quê? É um levantar de decisão. Não é só para tirar o bumbum do banco, não. É um levantar de quem se decide. Jesus vai ser exposto daqui a pouco aqui. É um levantar de quem diz: Senhor, hoje se eu passei a vida inteira ou uma situação semeando na lágrima, hoje eu entro na tua presença para colher com alegria. Se eu passei a vida inteira na humilhação, hoje eu entro na tua presença porque o meu Samuel vai botar no meu colo. Eu não estou brincando com vocês não, mãe. É sério isso. É um levantar de quem toma a decisão como Ana, de parar de passar fome, de encher a barriga, de comer, de beber, de se alimentar da glória de Deus, de estar na presença dEle, de chorar na presença dEle.
É um levantar de quem se decide parar de ficar sentindo pena de si mesmo. Ai, tadinha de mim. Ai, que prova. Ai, que luta. Ai, que isso. Ana não fez isso. Já saiu. Ana não fez isso. Ana não fez isso. Ela podia perfeitamente se lamentar, chorar, esmilinguar, espernear, como muita mulher por aí faz. Você quer milagre, minha irmã? Então amadurece. Você quer milagre? Então cresce. Você quer milagre? Então se decida. Você quer milagre? Para de chorar. Para de lamber as suas feridas. Ai, a irmã está falando isso, mas ela não sabe o que eu passo. Eu não sei, ainda quer saber. Quem tem que saber, sabe. Eu não tenho poder algum de resolver os seus problemas. Não consigo resolver os meus. Mas eu sei de alguém que pode. Eu sei de alguém que pode. E eu vim de São Paulo aqui para dizer para você que Jesus pode. Só que esse ficar de pé, não é esse beijinho, tendo risada, não. É um ficar de pé de quem se decidiu a parar de prostituir a tua vida com Jesus. Desculpa o termo forte, mas muitas vezes é isso que a gente faz. Jesus está lá exposto, a gente quer tocar, a gente levanta o celular, a carteira de trabalho, a calcinha, a cueca, sei lá o que você levanta. Mas na hora que Jesus te impõe uma mudança de vida, de você parar de chorar, de você se levantar, de você se posicionar, de você aprender a sacrificar, porque não existe adoração sem sacrifício, não existe adoração sem entrega. Adoração não é uma performance, adoração não é música, música é uma ajuda, é um colchão, é um apoio. Adoração é decisão. E se você não quiser voltar amanhã, não tem problema não. Aí eu vou falar. Você vai se levantar como quem se decide. Porque amanhã, quando você entrar para essa igreja, você já vai entrar marchando. Porque a decisão você tomou hoje. O primeiro passo é esse. Então eu vou falar de novo. Aquilo que diz o versículo. Dessa vez Ana levantou-se. Entendeu? Oh, aleluia! E o céu está escutando isso. O céu está testemunhando essa sua decisão. E eu vou ficar aqui até domingo, meio-dia. O tempo que eu tiver livre por aí, vocês podem me catar. Que eu boto a mão na tua cabeça. Que eu não sou nada mesmo, quem faz é Deus. Mas que você sai daqui uma mulher diferente, você vai sair. Mas eu te faço um pedido, minha irmã. Não ponha a tua expectativa em mim, não. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não. Eu posso te ajudar. Eu vim pra cá pra isso. Para orar por você, para orar com você. Mas a tua decisão é só tua. Enquanto as irmãs vão cantar, acho que Jesus já vai chegar. Ai, o padre, perdão, o senhor estava aí. Vai colocar Jesus aqui. E agora é com você. Está entendendo? Está entendendo? É você e Ele. Nós vamos cantar, nós vamos ministrar, mas é você e Ele.